Boa noite. A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro nas investigações do Banco Master. Na semana passada foi a negativa da Polícia Federal e agora Ministério Público Federal. Os dois lados com a mesma justificativa. Não há novidades em relação ao que as investigações do caso já avançaram. Qual a relação do Master com os três poderes? O quanto Daniel Vorcaro poderia devolver para cobrir o rombo gerado pela liquidação do Banco Central? São apenas algumas perguntas que ficaram em aberto com as duas tentativas de delação da defesa de Daniel Vorcaro. E o que acontece agora? O relator do caso no Supremo, ministro André Mendonça, já cobrou que a Procuradoria se posicione se Vorcaro pode permanecer na sala especial na Polícia Federal onde ele está ou se volta para um presídio. Essa nova rejeição traz mais uma vez para a mesa aquela tese de que Daniel Vorcaro, claro, está trabalhando para ganhar tempo, para tentar conseguir algum benefício, mas que ele tem algum limite de até onde ele estaria disposto a ir, até onde ele está disposto a falar para garantir alguma vantagem. Junto ali às investigações, junto às autoridades que estão conduzindo esse processo. Por que eu trago isso? Lá atrás, vamos lembrar quando Daniel Vorcaro fez a mudança na sua defesa com a saída de José Luiz de Oliveira Lima e seguiu com Sérgio Leonardo. No meio do caminho, a gente até trouxe essas apurações aqui, ele fez consultas a outros advogados, também ocorreram conversas de bastidores com integrantes da família que apontavam na seguinte direção. Ele estava sendo aconselhado, olha, se você quer seguir com uma delação, vai ter que ser para valer. Não dá para ser pela metade. Não dá para ser uma delação seletiva, um ótimo termo usado aí pela nossa Isabel Mega, onde ele escolhe até onde ele pode ir, se ele vai prejudicar o cara que é amigo, se ele vai entregar todo mundo, se não vai. Por quê? Tem no ar essa ideia de que Daniel Vorcaro talvez tenha a pretensão de voltar para o jogo lá na frente. Vamos supor, ele está agora preso, está passando por uma turbulência, mas mais adiante ele consegue reestruturar a sua atuação profissional, inclusive com as influências e os contatos políticos que ele preservou em todo esse processo. Por que eu trago essa tese aqui? Porque ela circula muito nos bastidores quando a gente olha para um histórico de outros grandes empresários, inclusive no setor financeiro, que passaram por grandes escândalos de corrupção e se levantaram e hoje seguem influenciando a política nacional. Então, dentro desse contexto, tem uma turma que acha, olha, se ele quisesse mesmo seguir com uma delação bem profunda, ampla e restrita, ele teria optado talvez por uma outra linha de defesa ou talvez seguido um caminho diferente quando ele ainda estava com o seu processo sob comando de José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que é um dos grandes criminalistas, já cuidou de grandes casos desse tipo. Nos bastidores falou-se muito sobre um desgaste entre o relator do caso e José Luiz de Oliveira Lima, mas também tem outras versões que circulam nos corredores de Brasília. E entre elas a ideia de que, de fato, Daniel Vorcaro simplesmente não estaria disposto a ir até o fim em entregar todo mundo e todas as informações, guardando alguma coisa na manga. Então, a dúvida que fica no ar agora é, vai ter alguma outra janela que possa se abrir nessa negociação ou a gente para por aqui? Ele está apostando num futuro, talvez, onde ele possa contar com contatos políticos que ele tenta preservar? É essa especulação que está correndo nesse momento e ela sai fortalecida com mais essa rejeição da Procuradoria-Geral da República. Meu amigo, vamos olhar para a realidade desse cenário sem rodeios e direto ao ponto. O que essa decisão do ministro André Mendonça e a postura da Procuradoria-Geral da República revelam nos bastidores é que o jogo de empurra e as manobras para conter danos, no caso do Banco Master, ganharam um novo e definitivo capítulo. Após a PGR chutar o balde e rejeitar de forma categórica pela segunda vez a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, o destino do banqueiro foi colocado integralmente nas mãos do relator no Supremo Tribunal Federal. A verdade, meu amigo, é que a paciência das autoridades de controle com os jogos de bastidores parece ter esgotado. A acusação técnica que pesa sobre essa tentativa de acordo é de que o operador estava tentando fazer uma espécie de blindagem seletiva, entregando apenas o que interessava para aliviar sua barra, enquanto omitia informações cruciais e supostamente vazava dados para poupar os peixes grandes do sistema.
Agora, sem o benefício da delação e sem os privilégios de imunidade que um acordo traria, Vorcaro fica totalmente exposto ao rigor das investigações tradicionais. O ministro André Mendonça, conhecido por sua postura técnica e firme, não vai passar pano para quem tenta fazer o judiciário de refém ou de moeda de troca política. Essa movimentação acende o sinal de alerta máximo no topo do poder em Brasília. Muitos caciques políticos que vinham operando pautas-bomba e pressionando os tribunais na esperança de que o caso fosse enterrado ou desidratado, agora veem o cerco fechar de verdade. Quando o Ministério Público se recusa a aceitar um acordo de fachada e o juiz assume as rédeas para aplicar a lei de forma nua e crua, o recado para o sistema é claríssimo. A mamata de usar delações incompletas para salvar aliados e proteger amigos ruiu. Quem achou que ia mandar nos bastidores e ditar as regras do processo agora vai ter que enfrentar a caneta pesada da justiça sem nenhum tipo de escudo. O sistema faz de tudo para blindar os poderosos do colarinho branco e abafar as grandes investigações. Mas a nossa missão aqui é expor os fatos sem filtros para o cidadão de bem. Se você não aceita acordos de fachada e defende que a lei seja aplicada, doa a quem doer, faça a sua parte agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para o YouTube entregar esta análise para milhares de patriotas por todo o país.